Olá, meus alunos do segundo ano, continuando com nossas aulas aqui, né? Nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar um pouco fazer um resumo sobre modelos atômicos, né? De Dalton a Rutherford e Bohr. Como que os modelos evoluíram, né? E para a gente compreender um pouco mais sobre a natureza dos átomos, né? O Dalton começou, né, a montar o seu modelo atômico, né? E para Dalton, um átomo era uma minúscula esfera, né, maciça, né, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Né. O modelo atômico de Dalton era comparado com uma bola de bilhar. Né. Mas isso, com o tempo, foi vendo que não correspondia à realidade. De qualquer maneira, foi muito importante que ele deu início, né, a esses estudos. Né. Aí veio Thomson, né, também, com seu modelo atômico, que era chamado de pudim de passas, que aí evoluiu um pouco mais, né? O Thomson dizia que o átomo era representado por uma esfera maciça, né, eletricamente positiva, e que os elétrons estavam encravados, né, no núcleo. Né? E por isso era comparado com pudim de passas. Né? Como vocês estão até vendo na figura aí, um exemplo, né, do modelo atômico de Thomson. Só que também não atendia à realidade do que acontecia na natureza, né? E precisava de mais estudos. Aí Rutherford aprofundou esse estudo, né? E Bohr, que era um aluno do Rutherford, aprofundou mais ainda, né? O modelo de Rutherford era conhecido como modelo planetário do átomo, né? Fazendo uma analogia com o nosso sistema solar, onde você tem o Sol, que seria o núcleo, e os planetas girando em torno do Sol. Né? Mais ou menos como a gente acha que é hoje. Né? A gente fala que acha porque tudo é uma teoria. Modelos podem ser melhorados, né? Mas o que se explica melhor hoje são esses modelos de Rutherford e Bohr. Né? E no núcleo a gente tem os prótons, né, e os nêutrons, que seria o Sol, né, e os elétrons que orbitam o núcleo seria comparado aos planetas, né, como no nosso sistema solar e como a figura que vocês estão vendo aí. Bohr foi aprofundando mais o estudo, né, e ele foi estudando os orbitais, né, estudando as energias, né, emitidas pelo movimento dos elétrons, né, e ele foi chegando à conclusão, né, que elétron, por exemplo, quando recebe uma energia, ele pula de um nível para outro e quando volta ele emite fóton na forma de luz, né? E dividiu as eletrosferas em níveis de energia, né? A gente, por exemplo, divide as eletrosferas, a gente pode dividir por letra, né? Que vai de K a Q, K, L, M, N, O, P, Q, né? E também pode dividir por número de 1 a 7. O átomo, pelo menos da maneira que a gente conhece hoje na natureza, ele tem 7 camadas na sua eletrosfera. E nessas camadas encontram-se os elétrons. Né? E cada substância emite fóton de energia num certo comprimento de onda que aí emite um tipo de luz. Né? E, por exemplo, o sódio, quando atiçado, quando dá muita energia para o sódio, que os elétrons pulam de uma camada para outra e quando voltam, eles emitem uma luz amarela. Né? E aí a gente tem uma lista aí de cores, né? E os tipos de elemento que emitem essa cor quando é muito utilizado em fogos, por exemplo, eles colocam alguns metais no fogo para dar aquelas cores diferentes nos fogos de artifício. Por exemplo, cor laranja são os sais de cálcio. O cálcio emite a cor laranja. Né? O amarelo é obtido pelo sódio. A gente pode até queimar o sódio, sal de cozinha em casa, que tem sódio. Se queimar no fogão, lá no fogo, você vai ver que emite uma luz amarela. Né? O verde é o bário. Né?
Então, cada elemento emite energia num certo comprimento de onda que vai dar cores diferentes, né? E aí, como a distribuição eletrônica, como que é feita, né? Segundo o modelo de Bohr, como vocês estão vendo aí na tela aí. A gente tem camada eletrônica, que vai de K a Q, né? E os níveis de energia, que vai de 1 a 7. Né? E os números máximos de elétrons que cabem em cada camada, né? Por exemplo, né? Na M, o máximo é 18 elétrons. Né? Na última camada, e na primeira camada e na última camada, o máximo que cabe são 2 elétrons. Né? E aí, dessa maneira também fica fácil a gente fazer uma distribuição eletrônica. Né? E na tabela periódica, né, cada período representa uma camada. Né? Um elemento químico que está no quarto período, ele tem 4 camadas. Então a gente vai de camada de 1 a 7. Né? Pelo menos a maneira que a gente conhece hoje, né? Os elementos químicos têm até 7 camadas. Né? E aprofundando mais no conceito de átomos, para a gente reconhecer até nos exercícios, né? Então a gente tem um átomo, a gente tem o seu núcleo, onde tem o próton e os nêutrons, né? E a eletrosfera, onde tem os elétrons, né? Então, o número atômico. Né? O número atômico é um termo usado para designar o número de prótons presente no núcleo. Né? Como estão os textos aí, né? Para vocês estudarem. Né? Número de massa ou massa atômica é a soma do número de próton e de nêutron. Então, o número de massa ou massa atômica é a soma de próton e nêutron. A quantidade dos dois que tem no núcleo, a gente soma, vai dar o número de massa, ou a massa atômica. Né? Número de elétron é a quantidade de elétron que tem na eletrosfera. Esse número vai ser sempre igual no átomo, no seu estado fundamental, do jeito que a gente encontra na tabela periódica. Esse número vai ser sempre igual ao número de próton que tem no núcleo. O número de próton no núcleo é igual ao número de elétron na eletrosfera, sempre no estado fundamental, do jeito que o átomo está na tabela periódica. Né? O número de nêutrons vai ser sempre a quantidade de massa, né? A massa atômica, menos a quantidade de prótons. A gente pode calcular o número de nêutrons de acordo com a informação que a gente tiver. Né? A gente tem o número de massa, pegou a massa do átomo, né? E a gente tem o número atômico, a quantidade de prótons, a gente subtrai e a gente vai saber o número de nêutrons que tem no núcleo desse átomo. Aí tem a tabelinha aí com os conceitos básicos, tem até umas formulazinhas, que aí a gente pode utilizar nos exercícios para calcular o número de massa, né? O número de elétron, o número de próton no núcleo dos átomos. E a gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar. Então, pessoal, continuando, a gente falando um pouco sobre modelo atômico, continuando com a aula, a gente vai aprender um pouco como consultar a tabela periódica. A tabela periódica está aparecendo para vocês aí. Então, por exemplo, o número acima do lado esquerdo, que está no lado esquerdo, representa o número atômico, é o número de prótons contido nesse elemento. Né? O número que está abaixo do nome é a massa atômica. Né? E o número que está acima do lado direito, vocês podem ver que no primeiro período aparece só uma linha no número, né? Que é o hidrogênio e o hélio, que são os dois elementos que estão no primeiro período. Já no segundo período aparece duas linhas, né? Vocês podem ver um exemplo aí do lítio, que é o primeiro do segundo período, que tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. E cada período aí tem a quantidade de camada descrita aí, distribuindo os elétrons, né? Então é uma maneira que a gente tem para consultar essa tabela aí. Pode ter alguma tabela diferente, mas no caso dessa aí, a gente consulta dessa forma. Né? Vou resolver um exercício aqui junto com vocês para depois passar uma lista de exercícios para vocês. Olha esse exercício que está aparecendo aí. Ó. Complete a tabela abaixo preenchendo os espaços vazios.
Então, na tabela tem nome do elemento, prótons, nêutrons, elétrons, número atômico, número de massa. Né? Então, tem alguns espaços aí que estão vazios e a gente vai preencher. Né? Então, segunda tabela. Né? O neônio. O número de próton é 10. O número da massa, né? 20. Então, como que eu achei esse número? Né? Por exemplo, número atômico. O número atômico não é o número de prótons presente no núcleo. Se o número atômico é 10, então o número de prótons é 10. Né? O número de massa. Tá? O número de massa não é a soma de prótons mais nêutrons. Eu não tenho 10 prótons, não tenho 10 nêutrons. Então o número de massa é 20. Né? Então resolvi a primeira linha. Né? O número de próton é igual ao número atômico. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Né? Segunda linha. Ó, como que eu cheguei? A gente precisa sempre também estar consultando a tabela periódica. Como eu defini o átomo que esse aí é o sódio, né? Com algumas informações que eu tenho. Né? Então eu tenho o número de prótons, né? Tinha o número de prótons e o número de elétrons e o número de massa. Né? Como eu sei que o número de nêutron é o número de massa menos o número de prótons, subtraí e achei 20. Como está aí até uma formulazinha para fazer assim. Achei 12, né? Número 12, desculpa. Tem uma formulazinha aí para chegar a esse número. Né? E como eu sei que o que define um elemento químico, né, um átomo, é o seu número de prótons, e eu tenho 11 prótons nesse daí, eu vou lá na tabela periódica, eu dou uma olhada qual é o elemento que tem 11 prótons, vai ser o sódio, achei o sódio. Né? Número atômico. Número atômico é o número de prótons, então é 11, é igual ao número de prótons. Né? O número atômico é igual ao número de prótons do elemento. Né? Então, continuando, cheguei na segunda linha. Eu tinha o número de elétron, eu tinha o número atômico, eu tinha o número de massa. O número atômico é igual ao número de prótons, então prótons é 17. A massa já tem informado, então eu vou lá, eu pego o número de massa, subtrai pelo número de prótons, como vocês estão vendo aí tem uma formulazinha também, para chegar à quantidade de nêutrons contido nesse átomo. E vou lá na tabela periódica, procuro qual é o elemento que tem 17 prótons. Né? O que tiver 17 prótons é o que eu coloco o nome aí. No caso, esse aí é o cloro. Né? E por último, o estrôncio. Né? Eu tenho informação da quantidade de elétron. A quantidade de elétron também, o átomo no seu estado fundamental, a quantidade de elétron é igual à quantidade de prótons. Né? Então, se tem 38 elétrons, eu vou ter 38 prótons. Né? Se o número de massa é 87, eu subtraio 87 menos 38, eu vou achar 49. Então, eu tenho 49 nêutrons. Né? Também resolvido. Né? Exercício tranquilo, sempre consultando a tabela periódica, não fica fácil de resolver. Beleza?